Pensando no atendimento domiciliar, vamos pôr aqui ó, a situação extrema, assim. Pô, recebi uma ligação de uma família, quer que eu vou atender um familiar lá amanhã, mas não me contaram nada. Como me preparar para esse primeiro contato? Que dica que você daria pro cara que não tem muita informação do Mas falaram o paciente? diagnóstico. Não me contaram nada, me chamaram e Nada, falaram nada, assim, ó, eu nada. quero que você venha aqui amanhã e tal. Não me passaram muita informação. Como me preparar para um primeiro contato desse mais, por isso que eu falei mais Sim. drástico, digamos O assim. drástico é o seguinte: o mínimo que a gente dá é o diagnóstico. Tem que ir com o diagnóstico. E eu acho que é o mínimo de respeito que a gente tem que ter pelo profissional. Então, o que acontece? Já teve e-mail que chegou para a gente simplesmente com o paciente sem diagnóstico? Já. Mas a gente devolve o e-mail e questiona: qual o diagnóstico? Você tem algum relatório para enviar? Não tem relatório, mas eu tenho o diagnóstico. Se ele não tiver o diagnóstico, a gente liga para a casa do paciente e questiona a família. O que ele tem? Qual o diagnóstico? Em cima disso, o que eu sempre falo para o físio? A chave de você começar um atendimento é buscar os limites e as necessidades desse diagnóstico. Então, vamos dar um exemplo. É um DPOC. Quais os limites e necessidades do DPOC? O que é mais comum de acontecer? Que intercorrência é mais comum de ocorrer? Então, às vezes, ele tem um paciente no outro dia. Ele se prepara desse jeito. O simples fato dele entender quais são os limites desse paciente e quais as necessidades que ele precisa naquele momento, pode ser um oxigênio, pode ser uma pressão positiva, pode ser uma medicação, ele faz uso de bombinha. Então, ele já tem um norte, ele já tem uma referência. E, em cima disso, ele vai ter que buscar. Ele vai ter que ver. Por isso que eu sempre digo o seguinte: você sabe o diagnóstico, sabe os limites e as necessidades. Pega a medicação que ele toma, tira uma foto. Você não precisa saber, você não precisa ser o professor de farmacologia, mas tira uma foto, depois você vai procurar em casa, um por um, o que pode te ajudar. Em cima da história clínica dele, mas acima de tudo, você não sabe nada do paciente, pega a patologia, procura saber os limites e as necessidades. Isso é o mais importante. Isso é o primeiro passo para você começar a entender o que você vai fazer. E da fisioterapia, o que é feito também, né? Porque tem muito físio, aquilo que eu falei, tem muito físio que às vezes quer pagar de doutor, e eu sempre digo o seguinte: você não precisa pedir para ser chamado de doutor. As suas atitudes já te mostram isso. E eu sempre digo o seguinte: nunca fala rápido. Sempre tenta falar devagar, pausado. Porque você entende o seguinte: quando a pessoa fala muito rápido, ela quer que você ela não te dá tempo de raciocinar. Quando você fala devagar, na linguagem dele, ele entende que você sabe o que você está falando. Ele entende que você tem controle daquilo. Entendeu? E aí, naturalmente, ele vai te respeitar. Pode nem te chamar de doutor, mas ele vai te respeitar como um profissional. Então, eu acho que eu vejo muito isso. Muito físio querendo ser chamado. Ricardo, não, doutor Ricardo. Para. Eu sempre brinco, eu prefiro a minha parte em dinheiro, eu falo. Mas sempre faça isso. Conversa, sempre leva isso em consideração. Mas, acima de tudo, um preparo seria esse que eu te falei.